Olá pessoal, meu nome é Renato Silva. Hoje nós vamos conversar sobre um quadro de um artista extremamente importante, que é o Diogo Velázquez, que é o quadro As Meninas, de 1656. Eu espero que vocês gostem. O quadro é uma tela relativamente grande, né? Ela tem 318 por 276 centímetros, então, ou seja, ela é bem expressiva, né? A tela está lá no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, né? Esse quadro do Velázquez, ele possibilita várias leituras a partir da psicanálise, né? Só que eu irei prender uma das várias, das inúmeras análises possíveis, tá bom? O primeiro ponto a observar é que o artista sempre precede o analista. Essa capacidade de antecipar, né? A capacidade de representar o inconsciente é fantástico na arte. E por isso que a gente utiliza muito desse instrumento de análise. A arte revela o nosso inconsciente de forma original, né? Na análise de um quadro, vemos sempre algo além da representação do artista. Pois o artista, ele deixa o seu inconsciente falar, né? Quando ele está nas suas pinceladas, o seu inconsciente flui de forma magnífica, né? Por isso também vemos algo que ele não vê, que é esse elemento do inconsciente, né? Para esse tipo de análise, nessa obra, nós vamos utilizar o Michel Foucault, A Palavra e as Coisas, né? Do livro dele, principalmente o primeiro capítulo, e depois nós vamos empreender uma análise, aí sim, fazendo uso dos conceitos de Jacques Lacan. Pois bem, gente, olha esse quadro, né? O que salta aos olhos? No primeiro momento, essa menina, né, a infanta Margarida. Do lado dela tem-se as damas de honra, a Maria Augusta Sarmiento, que está ajoelhada, oferecendo um chá, uma água, né, para a infanta. E do outro lado, nós temos a Isabel de Velasco, né, mais em pé. E um pouquinho do lado, atrás do cachorro, nós temos uma outra menina, né, já parece uma senhora, que é a Mari Bórbola, que é de origem alemã, né? E aí, no canto direito ali também, nós temos o Nicolas Pertusato, que é um menino, uma criança, parece que é um italiano, né? Além disso, nós temos a Marcela de Ulloa, que é a pessoa que é encarregada das damas, né? E do lado da Marcela de Ulloa, né, temos um homem estático aí, possivelmente, né, deve ser o segurança da infanta, da menina e das damas de honra, né? E lá no fundo, a gente não sabe se está saindo, se está entrando, né? A ideia do artista é provocar mesmo esse jogo, né? Está o José Neto Velázquez, né? E aí, uma questão importante. O exercício, um rápido exercício. Tente achar o rei Filipe IV e a rainha Mariana. Localizaram nesse quadro? Onde que eles estão? Onde que está a família real aí? Onde que está o rei? Onde está a rainha? Né? É bom lembrar que esta pintura, ela mostra uma cena do cotidiano. E essa cena é uma cena factível que poderia ter ocorrido na corte no século XVI, na Espanha. Tá? Então, é um quadro factível, é uma cena factível, ou seja, essas pessoas são pessoas que existiram. Agora sim, a cena é uma cena imaginada pelo Velázquez. Então, gente, quando olhamos para este quadro, né, devemos perceber o pintor.
né? O Velázquez ele está se autorrepresentando aí. O pintor está ligeiramente afastado do quadro, né? Ao mesmo tempo, olhe como é que o pintor ele lança um olhar em direção ao modelo. Onde está o modelo? Ou os modelos, né? Talvez se trate de acrescentar um último toque, né? O Velázquez acrescenta o último toque nesse quadro que ele está pintando. Mas é possível também que seja o primeiro traço dele. Pode ser o último, como pode ser o primeiro, né? Ou seja, pode ser que ele está iniciando essa obra. Qual que é esse momento? Nós não sabemos, né? O artista, a partir desse movimento, dessa mão e desse olhar, ele provoca essa dúvida, né? Essa mão hábil está pendente do olhar. Ele olha com a mão olhar, né? Com a mão para pintar. E o olhar, em troca, repousa sobre o gesto suspenso, né? O olhar ele dialoga com esse gesto suspenso do pintor. O artista, em contrapartida, é perfeitamente visível em toda a sua estatura. Olha como a gente vê Velázquez, né? De modo que ele não está encoberto pela alta tela, que talvez essa tela vai absorvê-lo em seguida. Parece que ela vai ocupar o lugar do Velázquez, né? O seu talhe escuro, o seu rosto claro, são meio termos entre o visível e o invisível, né? O Velázquez ele está nesse olhar entre o visível e o invisível. O pintor olha, o rosto ligeiramente virado, olha a cabeça dele, a cabeça inclinada para o ombro. O Velázquez ele fixa um ponto invisível, mas que nós, espectadores, podemos facilmente determinar. Para quem que ele está olhando? Pois que esse ponto somos nós mesmos, né? Ele está olhando para os nossos olhos apenas. Não, está olhando para algo mais. O espetáculo que ele observa é um espetáculo invisível. Ele está olhando, mas quem está olhando para ele, né? Uma vez que não é o que ele está olhando, não é representado no quadro. Nós não estamos no quadro. Quem são essas outras pessoas que estão no espaço representado no quadro? Nesse esconderijo essencial, onde o nosso olhar se furta em nós mesmos no momento em que olhamos, né? O pintor só dirige os olhos para nós na medida em que nos encontramos no lugar de seu motivo. Qual é o motivo do pintor? Claro, que é o rei Filipe IV e a rainha Mariana, né? O Velázquez está pintando isso no palácio do Filipe IV e da rainha, né? Esse cenário, esse lugar, né, é o espaço real. O olhar soberano do pintor comanda um triângulo virtual, né, que define o seu percurso, né, nesse quadro. Então, se a gente olha, por exemplo, tem os olhos do artista e a base de um lado, né, um lugar invisível do modelo, e de outra, então a gente tem o olhar do artista indo lá nos pés daquele garoto, né? E de outro, nós temos o pé do quadro passando pelo rosto da infanta, indo na dama de honra. Então, forma-se um X, né? Observe aí, né? Pois bem, de acordo com Lacan, lá no Seminário 13, né, o artista, o grande Velázquez, ele se pinta para se ausentar. Pois bem, pessoal, olhe a importância de uma luz. Se eu fosse chamar a atenção de vocês no quadro, né, vocês vão chamar a atenção para um elemento importante, que é a infanta. Sim, a infanta é importante, né? Quem está sendo representado, né, num quadro atrás da infanta? De fato, Filipe IV e a rainha Mariana. Ok, extremamente importante. Mas esse quadro ele só é visível por causa dessa luz do lado direito. Há uma luz incidindo sobre os personagens. Essa luz ela vai
incidir diretamente sobre o rei e da rainha, e graças a essa luz que está incidindo sobre o rei e a rainha, que vai ser possível deles serem refletidos nesse espelho que está atrás. Né? Provavelmente alguns de vocês pensariam, olha, isso aqui é um quadro. Não, não é um quadro. Né? Isso aqui é um espelho que está sendo refletido, um espelho em que está sendo refletido a imagem da rainha e do rei por causa dessa luz lateral. Então, todo esse quadro só é possível por causa da incidência dessa luz. Né? A janela do canto, ela apenas indicada, ela libera essa luz inteira que serve de lugar comum para a representação. É essa luz que equilibra, né, na outra extremidade do quadro, essa tela invisível, que é o rei e a rainha, que está sendo refletido no espelho. Pois bem, agora sim, o espelho ele está na posição central, né? E aí vocês reparem, né, que esse espelho ele divide o quadro em dois, né? A partir da altura do quadro você consegue ver, visualizar a divisão do quadro em duas partes. Observe que essa moldura mais larga, né, tem ali uma fina luz, e exatamente por causa dessa fina luz branca é que nos indica que é um espelho e não um quadro. Né? Observe aquela linha ao redor ali. É essa linha branca que nos dá essa ilusão que é um espelho e não um quadro. O modelo é refletido no espelho por causa dessa luz emitida da janela. Tudo depende dessa luz da janela, por isso que ela é extremamente importante. O pintor não vê o espelho que brilha atrás dele. Então, olha só, o pintor está pintando, olhando para o modelo, mas o espelho está atrás dele. É o jogo, né, o dentro e fora, presente, ausente. O que nele se reflete é que todas as personagens da tela estão fixando seu olhar, o casal real. Então, olha só esse jogo. Os personagens estão olhando para o casal real e o casal real é que está sendo refletido no espelho. Há esse jogo entre o dentro e o fora. Né? O que está no espelho não está na tela. Portanto, o jogo da presença e ausência. O espelho vai buscar à frente do quadro aquilo que é olhado, mas não visível. Os personagens olham, mas não é visível no quadro. Que são os personagens, o rei e a rainha. E nós também, que estamos fora. Né? Então, qual é o exercício? Nós temos que tornar-nos esses elementos visíveis. A todo o movimento dos olhares das pessoas, né? Apenas o cão ele está ali pleno, né? Parado, né? Com toda a sua soberania de cachorro. Né? E aí, vamos aos soberanos. Né? O primeiro olhar lançado ao quadro nos ensinou o que é constituído esse espetáculo de olhares. Essas pessoas, o que elas estão olhando? Os soberanos, que não estão na tela, mas que estão sendo representados na tela. Né? Nós adivinhamos já no olhar respeitoso ali das pessoas, da criança, dos anões. Olha como é que eles olham ali. Há um certo olhar respeitoso, porque tem uma pessoa importante do lado de cá. Né? Do lado de cá quem está? O rei e a rainha. Né? O casal real está presente, mas ausente. O casal real está presente e ausente simultaneamente. Né? O lugar onde impera o rei com a sua esposa, a rainha Mariana, né? É também o lugar onde se coloca o artista e o espectador. Então, há um jogo. Né? Nós que estamos a olhar esse quadro de fora, né? O artista e também o modelo. Há esses três elementos fora do quadro. Bom, gente, um elemento para a gente destacar utilizando os conceitos de Lacan,
é que há no quadro o objeto A. O que é esse objeto? O objeto A está presente no quadro, mas ele não é encontrado. É aquilo que a gente procura, mas não acha, mas a gente sabe que está lá. O objeto A, ele não se revela, ele não se mostra, ele não se representa. Isso é o objeto A. Aquilo que a gente procura, sabe que está lá, mas a gente não encontra. O objeto está naquilo que nos toca e que não se representa. O analista, qual que é o exercício dele? Ele tenta pintar um quadro na sua clínica, né? De acordo com a demanda, de acordo com o sintoma, ele tenta pintar aquele quadro. Mas a verdade é que quando o analista está pintando o seu quadro na clínica, sempre sobra um resto, tal como na tela de Velázquez. Sempre sobra um resto para interpretar. É por isso que exige, né, uma sessão, ela não se esgota nela mesma, ela sempre tem algo a mais, tem um resto que é preciso voltar. Esse é o primeiro elemento. O outro elemento é que o Lacan ele joga com uma topologia chamada banda de Moebius, né, que é uma metáfora topológica para o sujeito e o desejo, né? O que é essa banda de Moebius, né? Ela pode ser ilustrada na indistinção entre o interior e o exterior, por exemplo, no quadro, né? Entre o simbólico e o imaginário, entre o eu e o outro. Então, nesse quadro, você tem o eu e o outro, o simbólico e o imaginário, o interior e o exterior, né? E aí, a banda de Moebius, ela mostra com a sua superfície única que ela não possui um lado de fora e um outro lado, né? A banda de Moebius, ela mostra que o sujeito está sempre em circuito de linguagem e fala. Ele está dentro e fora, né? Pois bem, para a gente ir terminando, a banda de Moebius, ela representa a estrutura do sujeito, que ao invés de um ciclo fechado, né, se torna uma superfície torcida, né? E a gente a gente procura ver esse sujeito, né, de um lado e de outro, né? Esse é o exercício que a gente faz na análise. O sujeito, ele transita entre o dentro e o fora, né? A sua demanda, o seu desejo, né? Entre o seu objeto A, e a gente tenta aprender nessa fronteira que não está muito clara, né? E aí, por fim, é importante lembrar que a banda de Moebius, né, ela serve para formalizar o real, o simbólico e o imaginário, porque os três estão interligados nessa banda, né? Eles se deslocam na experiência psíquica entre o real, o simbólico e o imaginário. E aí, para a gente agora sim terminar, a infanta, quando ela entra em cena, essa menina, quando ela entra em cena, ela provoca uma dialética instilistante, que é um conceito de Walter Benjamin, que pode ser traduzido como uma dialética na interrupção, uma dialética em paralisia, né? Uma dialética em suspenso. Ela provoca essa interrupção dialética, né? E aí o artista Velázquez ele consegue captar exatamente esse momento de paralisia, esse momento de interrupção que eu estou nominando de dialética da interrupção, ao provocar essa entrada e a saída, esse jogo entre o dentro e o fora. Essa é a dialética na interrupção. Então, pessoal, um abraço a todas, a todos e a todes. E até o próximo vídeo.